Olá, queridos alunos. Estamos aqui para eliminar algumas dúvidas em relação à conferência de farmacodinâmica e neurotransmissores. Eu sou o professor Otacílio, bem-vindo. Começa a falar sobre o princípio geral da ação dos fármacos, onde nós sabemos que nenhuma droga poderá fazer efeito se não estiver ligada a um receptor. O princípio geral da ação dos fármacos envolve duas características principais: a afinidade, que é determinada pela ligação, e a eficácia, que é determinada pela ativação. A afinidade é a capacidade que uma molécula tem, substância exógena, endógena ou fármaco, de se ligar ao receptor. Se existe afinidade, existe ligação. A outra característica é a ativação. Um fármaco poderá se ligar a um receptor se tiver afinidade, conceito dado anteriormente, e produzir ou não um efeito ou uma resposta. Essa ativação ela é determinada pela eficácia. Se um fármaco se liga no receptor, ele tem afinidade. Se um fármaco é capaz de ativar esse receptor, ele tem eficácia. Iremos dar um exemplo de uma droga A, que ela é agonista. A droga A se liga a um receptor. Se ele se liga ao receptor e essa ligação é efetiva, eu tenho que esse agonista A ele tem afinidade pelo receptor. E se essa ligação produzir uma resposta, eu digo que a ligação foi eficaz. Vamos dar um exemplo de uma droga B. No caso, ela seria um antagonista. O antagonista ele se liga no receptor. Se ele se liga no receptor, ele tem afinidade por esse receptor. Só que ao contrário do agonista, ele não provoca nenhuma resposta. Aqui mostramos dois gráficos. O primeiro gráfico mostra a resposta de um agonista isolado. Nessa primeira curva eu tenho a resposta de um agonista isolado. Apenas o agonista produz um efeito, então vou ter 100% da resposta máxima. Na segunda curva, nós temos o agonista na presença de um antagonista. A resposta do agonista ela se torna retardada, mas chega a 100%. E na terceira curva eu tenho um antagonista isolado. O antagonista isolado ele pode até se ligar no receptor, mas ele jamais vai produzir um efeito. No segundo gráfico, nós mostramos a mesma curva do agonista isolado, produzindo 100% de resposta máxima. Na segunda curva, nós mostramos o agonista na presença de um antagonista. Esse antagonista aqui, ele é irreversível. Vamos entender agora como é que acontece essa ligação do agonista e essa ligação do antagonista. Vamos imaginar que nós temos aqui uma membrana celular. Essa membrana celular ela tem receptores. Se esse receptor estiver ligado ao agonista, eu tenho uma resposta 100%. Porque todos esses três agonistas se ligaram em todos os receptores presentes nas células, produzindo uma resposta. Se no caso eu tivesse um antagonista, a minha resposta seria 0. Pois o antagonista ele se liga no receptor, mas ele não produz nenhum efeito. Portanto, a eficácia aqui é 0. Vamos imaginar outra situação. Membrana celular e os seus receptores. Nós temos aqui 3 receptores. Esses receptores, se eles estiverem ligados com o agonista e um receptor estiver ocupado com o antagonista, a minha resposta será abaixo de 100%. Ela seria 100% se eu tivesse a ligação do agonista nos 3 receptores. Como eu tenho aqui o antagonista ligado a esse receptor, a minha resposta nunca vai ser a mesma. Ela sempre será abaixo de 100%. Se eu aumentar as concentrações do agonista e esse antagonista não sair do receptor, eu digo que esse antagonista ele é irreversível. Na presença de um antagonista irreversível, a minha resposta sempre vai ser abaixo de 100%. É o que acontece nessa segunda curva. Eu tenho aqui o agonista na presença de um antagonista irreversível. Mesmo aumentando as concentrações do agonista, o antagonista não sai, porque ele é irreversível.
Se no caso eu tiver a saída desse antagonista e o meu agonista se ligar no receptor, aí sim eu vou ter 100% da minha resposta. Como já falamos, para que um fármaco produza um efeito, ele deve se ligar a um receptor. Esse receptor, chamado assim genericamente, são proteínas presentes nas membranas das células. O fármaco pode se ligar em 4 tipos de receptores: enzimas, moléculas transportadoras, canais iônicos e receptores. As enzimas são proteínas presentes nas membranas das células que apresentam muitas finalidades. Uma delas é a metabolização de substâncias, ou substratos. A MAO, também conhecida como monoaminooxidase, é uma enzima metabolizadora da noradrenalina. A noradrenalina ela possui afinidade pela MAO, ela se liga na MAO e a MAO vai inativar essa substância. O que a MAO faz? Ela pega a noradrenalina e transforma numa substância inativa. Existem substâncias capazes de inibir enzimas, por exemplo, os inibidores da MAO. O inibidor da MAO ele tem a mesma afinidade pela enzima, ele é capaz de se ligar na enzima, mas ele não produz efeito. No caso, ele seria um antagonista da MAO. O inibidor da MAO pode ser utilizado para inibir essa enzima. Dessa forma, ela não consegue trabalhar normalmente. Ou seja, a quebra da noradrenalina é evitada e ocorre o aumento nas quantidades desse neurotransmissor. Um bom exemplo de inibidores da MAO é a fenelzina, utilizados como antidepressivos, uma vez que a depressão é a redução do neurotransmissor. Se eu reduzo a quebra do neurotransmissor, eu aumento a concentração dele na fenda sináptica. Moléculas transportadoras são proteínas transmembranas que têm a finalidade de capturar a substância que está fora da célula e colocar para dentro. Um bom exemplo é a bomba de recaptação de neurotransmissores. Essa molécula transportadora, ela captura neurotransmissores que estão fora do neurônio, na fenda sináptica, e leva esse neurotransmissor para dentro do neurônio novamente. Os fármacos antidepressivos podem atuar nessas moléculas, impedindo a captação do neurotransmissor e fazendo com que a concentração dos neurotransmissores aumentem na fenda sináptica. Outro tipo de proteína que pode ser alvo da ação dos fármacos são os canais iônicos. Estes podem ser regulados por voltagem, por exemplo, os canais de sódio, que a gente já conhece, ou regulados por ligantes, que é o caso dos canais de cloro regulado por GABA. O canal regulado por voltagem, ele trabalha da seguinte forma: à medida que um potencial de ação passa, esse canal abre. Aqui ele está fechado. Quando o potencial de ação passa, ele abre e os íons que estão do lado de fora entram dentro da célula. Aqui o exemplo, o canal aberto e o sódio, por exemplo, poderia ser o sódio, poderia ser qualquer outro íon, ele penetra dentro da célula através desse canal aberto. Aqui mostramos rapidamente um neurônio GABAérgico, um neurônio liberador do GABA. O glutamato é o precursor desse neurotransmissor. Esse glutamato ele sofre a ação de uma enzima chamada descarboxilase do ácido glutâmico. O glutamato é transformado em GABA. Esse GABA ele entra dentro da vesícula, onde será armazenado, que é as vesículas. Com a passagem do potencial de ação nessa membrana, nós temos a abertura dos canais de cálcio voltagem dependente. O cálcio entra, provoca a exocitose dessa vesícula contendo o neurotransmissor. O neurotransmissor ele é exocitado, ele é jogado na fenda sináptica. Esse neurotransmissor, que é o GABA, ele se liga nesse canal iônico, um canal iônico regulado por ligante, não é? O GABA se liga nesse canal, o canal se abre, o cloro consegue penetrar através desse canal no neurônio seguinte, provocando uma hiperpolarização, já que o cloro é um íon negativo. E por fim os receptores. Temos receptores que são estruturas transmembranas que quando recebem um agonista produzem alterações bioquímicas dentro da célula que resultam em respostas. Aqui está representado nessa figura os receptores transmembrana. Mas se vocês lembrarem da conferência que foi dada dia 26, nós temos os receptores intracelulares, que é o caso dos receptores para os glicocorticoides ou para os hormônios. Agora daremos uma breve explanação sobre as sinapses. Vamos imaginar que aqui seja um cérebro. Eu retirei desse cérebro 2 neurônios e coloquei um destaque aqui na sinapse, que é a comunicação entre o neurônio
pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Essa sinapse se trata de uma sinapse química, tá? Nós temos aqui uma terminação nervosa com todos os seus elementos. Nós temos aqui algumas organelas, nós temos aqui as enzimas metabolizadoras, nós temos as vesículas contendo neurotransmissor. Vamos imaginar que essa vesícula seja uma vesícula contendo o neurotransmissor serotonina ou então a noradrenalina, que são os neurotransmissores envolvidos nos processos depressivos. Então, esse neurotransmissor ele está presente nessa vesícula e ele só vai ser liberado com a passagem do potencial de ação. O potencial de ação passa, os canais de cálcio voltagem dependente se abrem, o cálcio entra e provoca a exocitose dessa vesícula contendo o neurotransmissor. O neurotransmissor ele vai ser jogado na fenda sináptica e esse neurotransmissor ele tem vários caminhos. Um dos caminhos do neurotransmissor é se ligar em receptores pós-sinápticos. Outro caminho para esse neurotransmissor é ser recaptado de volta para dentro do neurônio, onde ele poderia ser rearmazenado. A depressão, como a gente já conhece, é uma deficiência na quantidade de neurotransmissores. Se eu tiver essa bomba trabalhando todo momento, pegando esse neurotransmissor, jogando para dentro do neurônio novamente, eu vou ter uma redução na concentração desses neurotransmissores. Uma forma de elevar a concentração desse neurotransmissor é inibir essa bomba. Se eu inibir essa molécula transportadora, a quantidade de neurotransmissor na fenda sináptica vai se elevar, porque ele não vai ser mais recapturado. Outra forma de provocar uma redução no estado depressivo é inibir a enzima monoaminoxidase, que degrada o neurotransmissor dentro da fenda sináptica. Se eu inibir essa enzima, esse neurotransmissor não vai ser destruído e a concentração dele vai aumentar. Na segunda figura nós temos uma sinapse elétrica, onde o sódio penetra dentro da célula, provoca uma despolarização e esse mesmo sódio ele pode penetrar no neurônio seguinte através de junções comunicantes, chamadas junções gap. Aqui, nesse tipo de neurônio, nós não temos a presença de neurotransmissores, somente a presença de íons e a transmissão de uma carga elétrica desse neurônio para esse neurônio. Chamamos então essa sinapse de elétrica.